Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e sim, você não está no canal errado. Apesar de estar fora do nosso cenário habitual, hoje nós vamos também falar de quadrinhos. Eu estou aqui com Eternauta, uma edição definitiva de uma das obras mais importantes já produzidas no contexto da nona arte e que foi lançada aqui no Brasil no ano passado pela editora Pipoca e Nanquim, uma belíssima edição, diga-se de passagem. Eu já comentei o aspecto visual dessa edição, a produção dessa edição, e finalmente, agora no recesso de final de ano, eu tive a oportunidade de pegar o Eternauta para ler com tranquilidade e calma. Confesso que essa leitura se deu até porque eu tive a impressão de que esse quadrinho deveria ter entrado na minha lista de melhores do ano, mas o que aconteceu? Eu não li em 2024, mas já comecei o ano corrigindo este erro e aqui está Eternauta. Acabei de ler, aproveitei a minha vinda aqui para o parque para respirar um ar puro, para deixar as crianças brincando. Enquanto isso, terminei de ler as últimas páginas e devo dizer para vocês que estou impactado, né? Impactado. Acho que essa é a palavra que resume bem esta obra, né? Bom, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que se trata o Eternauta, essa é uma publicação que foi feita lá nos anos, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, né? Saiu inicialmente na revista Hora Zero, uma publicação argentina, escrita pelo Hector Hermann Osterheld com arte de Francisco Solano Lopes, né? Essa edição aqui do Pipoca e Nanquim é uma edição em capa dura, com cerca de 370 páginas, e ela já foi aqui bastante comentada na gibisfera brasileira, então eu vou tratar um pouco mais do aspecto da história, né? A gente vai começar conhecendo o Juan Salvo, né? O protagonista dessa história, que é uma história de ficção científica, essencialmente de ficção científica. Eu tive a impressão inicialmente de que se tratava de algo muito parecido com A Guerra dos Mundos, né, do George Orwell, é isso? Acho que é. Mas aqui a gente tem uma obra que ela difere em alguns aspectos, né? Principalmente naquilo que é a maior característica de uma história em quadrinho, que é juntar um bom roteiro, unir um bom roteiro a ilustrações também atrativas, a ilustrações também interessantes. Essa união faz com que a gente mergulhe em um universo que, apesar de distante por conta do tempo que ele foi produzido, né, ainda é um universo muito próximo, porque ele trata dessa condição humana a qual todos nós estamos sujeitos. E sim, vamos lá. Esse quadrinho ele vai mostrar uma Buenos Aires sendo atacada, vamos dizer assim, por uma espécie de nevasca em uma noite qualquer, onde a gente acompanha aqui 4 amigos curtindo ali um momento de lazer, onde eles estão jogando lá um jogo de baralho e tudo mais. A edição se dá inclusive ao trabalho de explicar algumas regras desse jogo de baralho. E é nessa noite de jogatina que eles vão se ver no meio de uma situação completamente inusitada. Situação essa que eles vão perceber que se trata de uma nevasca mortal, né? As pessoas que têm contato com aquela neve que cai do céu automaticamente morrem. E é a partir daí que a gente é convidado a mergulhar em uma situação de fim do mundo. Em uma situação de fim do mundo completamente diferente de qualquer outra que a gente já tenha visto. Eu já li uma boa parte de Walking Dead, eu já vi várias histórias de futuros pós-apocalípticos, mas poucas delas conseguem fazer com que o leitor mergulhe tanto junto com os personagens. E que personagens são esses? Bom, eu comecei falando aqui do Juan Salvo, mas também tem o Favale,
Mais para frente, junto com eles, a gente vai conhecer o Polsky e o Lucas. São os 4 personagens iniciais que ficam presos na casa do Juan Salvo, né, nessa noite de nevasca. E graças à genialidade de um deles, que é o Favalli, ele é um físico, um cara capacitado ali para entender alguns fenômenos, eles vão perceber que se trata de algo muito grave e que a exposição àquela nevasca poderia ser fatal para eles. Isso é percebido e algumas medidas são tomadas, mas não impede que o desespero faça com que um desses integrantes do grupo acabe tomando uma medida mais drástica, né? E aí já surge a primeira pergunta para a gente. O que você faria, né, se o fim do mundo estivesse acontecendo e você estivesse longe das pessoas que você ama, das pessoas que você tem apreço, né? Essa é uma época do ano onde geralmente a gente passa perto dos nossos familiares, e essa leitura de Eternauta me fez pensar bastante nisso, né? É a partir dessa tentativa de sobrevivência que eles vão desenvolver algumas estratégias, como a emblemática roupa, né, de mergulho, que acaba se transformando em um objeto de proteção, em um instrumento de proteção individual para sobreviver nesse cenário tão adverso, né? Essa primeira parte da história faz com que a gente perceba que algo de muito maior está acontecendo. Junto com os protagonistas, a gente se dá conta de que eles estão severamente ameaçados por uma força que a princípio eles desconhecem a sua origem, e depois eles começam a fazer aquilo que qualquer humano tentaria, né? Lutar pela sua sobrevivência. No primeiro momento em busca de suprimentos e mais adiante em busca de uma condição mais segura, diferente daquelas que eles passaram a se encontrar de uma hora para outra. Guide me there, whispered dreams. Guide me there, whispered dreams. Take me where the gentle streams can soothe my soul. Uma das propostas nessa minha análise é que, para além da gente exaltar, né, o roteiro do Osterheld, também valorizar a arte do Francisco Solano Lopes, né? São as páginas do Francisco Solano Lopes que transportam a gente para dentro desse universo de Eternauta, com o diferencial de permitir que a gente se envolva muito com a história e perceba, através principalmente da expressão dos personagens, um pouco da tensão que eles estão vivendo ali. E é uma tensão constante, porque, como eu já vinha dizendo, eles saem da condição da casa segura para uma condição de buscar um abrigo mais fortificado, acabam encontrando uma milícia disposta a resistir a esses invasores, mesmo sem saber ainda quem são esses invasores e o que eles representam ou quem eles representam. Aí, à medida que a gente percebe que é necessário de mais informações, essas informações são colocadas à disposição do leitor meio que a conta-gotas, né? Você vai descobrir adiante que eles vão enfrentar uma espécie de alienígena. Esses alienígenas são apresentados aqui como um animal, uma criatura, uns insetos que são chamados de cascudo, mas ali para frente eles descobrem que os cascudos são apenas bucha de canhão para algo ainda mais grave, algo ainda mais organizado. E falando em bucha de canhão, o próprio Juan Salvo e o próprio Favalli, à medida que eles se afastam da casa e participam dessa milícia, eles acabam entrando numa parte desse exército que são aqueles voluntários, que são colocados na linha de frente porque são poucos os soldados treinados e o exército quer resguardar que esses soldados estejam aptos para as grandes batalhas, enquanto os civis que estão fugindo, tentando desesperadamente sobreviver, são cooptados ali para participar dessa milícia e são tratados como bucha de canhão mesmo, né? Existe aqui uma outra coisa que me chamou a atenção, que é a utilização de Buenos Aires quase como uma personagem nessa história. Buenos Aires acaba não sendo só um cenário
para o Eternauta, como as suas ruas, as suas praças, as suas referências são citadas a todo momento para contextualizar onde que está acontecendo aqueles eventos, né? Acho que a gente tem aqui uma das poucas cidades do mundo, cidades reais, que conseguem ocupar um papel de relevância em uma trama de quadrinhos, né? Claro que se você lembrar de Gotham, se você lembrar de Metrópolis, essas obras também, essas cidades também ocupam um papel na narrativa dos seus super-heróis, mas não dá para comparar com o que é feito aqui pelo Osterheld. Por exemplo, a resistência organizada pelo exército com participação desses civis nessa milícia, eles travam uma batalha duríssima contra esses alienígenas, contra esses invasores, para reconquistar o estádio do River Plate, que acaba se tornando um marco, um ponto estratégico, né, nessa luta severa deles para retomar a capital da Argentina, né? É um trabalho que acontece em equipe. E aqui o Osterheld, ele coloca o Eternauta, né, que é o personagem que chega para contar essa história no começo da obra, ele coloca o Eternauta como diversos. Na verdade, a gente conhece diversos heróis populares. O jornalista Mosca, o Franco, que é um personagem que ele é metalúrgico. Na verdade, existem diversos momentos onde o protagonismo ele é dividido, né, por outras figuras que não apenas o Favalli e não apenas o Juan Salvo. Mais adiante, os nossos destemidos anti-heróis ou heróis forçados, né, nossos resistentes, eles vão avançar na ideia de que precisam descobrir mais sobre seus inimigos, e a gente vai conhecer outros elementos dessa grande estrutura que invadiu Buenos Aires, né? Então a gente descobre que existe uma casta ali de outros alienígenas chamado de mãos. Esses mãos, eles manipulam não só os cascudos, como também outras figuras que eu não quero entregar aqui. E à medida que a gente percebe que tudo isso está acontecendo, vem uma pergunta: quanto tempo se passou desde a noite da nevasca? E aí você percebe que não se passou tanto tempo assim. A intensidade dos eventos, ela é realmente algo muito marcante, né? Então você lê esse livro e percebe que o Eternauta, ele consegue realmente capturar a sua atenção, te transportar para dentro da história, e mais do que isso, te permitir imaginar o que seria e qual seria a sua reação em um cenário como esse, em um cenário de adversidade extrema. Para mim, fica ali do lado de 100 Anos de Solidão como obras que representam muito bem a nossa latinidade. Os personagens, principalmente o Favalli, tentam o tempo inteiro utilizar o seu lado mais racional, o seu lado mais científico, o seu lado mais cético, né, para a tomada das decisões e para justificar a sua tentativa de resistir a um inimigo invencível praticamente. É um inimigo que, à medida que quanto mais eles descobrem, mais eles percebem que vai ser difícil enfrentar. Mesmo assim, essa obra fala sobre essa coisa do latino de não desistir, né? De buscar a confiança, de buscar a sobrevivência, não a qualquer custo. Não é só do latino, talvez do ser humano como um todo. Realmente é uma obra que faz a gente ficar pensando, ficar filosofando. Em determinado momento, o exército e a resistência, eles vão se defrontar vão se ver de frente diante de uma batalha absurdamente gigantesca, né? Mais uma situação daquelas. Eles lutam para conquistar o estádio do River e depois eles são obrigados a abandonar o estádio para seguir adiante nessa luta pela retomada de Buenos Aires, né? E entre esses eventos acontece muita coisa. Como eu disse, há uma obra que foi publicada num semanário, né, que era o Hora Zero,
Isso era publicado ali, acho que uma página de cada vez. Imagina você lendo essa página e esperando para ver o próximo capítulo, para ver o próximo episódio, sendo que tem situações que são desesperadoras, assim, a gente não sabe o que vai acontecer com o personagem na sequência a seguir, né? Eu fico impressionado com a capacidade criativa aqui de trazer criaturas, e aí é essencialmente ficção científica, criaturas fantásticas para as ruas de Buenos Aires, né? Sejam os alienígenas, sejam os mãos, sejam os outros monstros gigantescos que são utilizados aqui, mas toda a construção do universo no qual o Eternauta está inserido, a gente percebe uma riqueza de detalhes muito grande e uma riqueza de imaginação, de um exercício de imaginação que poucas vezes eu vi em histórias em quadrinhos, né? É até estranho a gente pensar, porque hoje a gente pensar nesse universo, porque a gente está muito acostumado a viver em um mundo amplamente conectado, onde essas notícias, onde uma ocorrência desse porte viraria trend topics a qualquer momento. Mas o fato é que esse quadrinho se passa em uma época onde a principal comunicação era via rádio, né? Então isso dava para as pessoas uma situação ainda mais angustiante, porque não tinha noção do que estava acontecendo ali. Parece que a série da Netflix vai trazer essa situação para os dias de hoje, talvez aproximando um pouco mais daquilo que a gente viveu na época da pandemia. Mas vai ser interessante ver como que eles vão tratar a questão das comunicações, né? Porque aqui na obra original, as comunicações elas são essencialmente através do rádio e são vitais para os humanos sobreviverem no primeiro momento e para a resistência ter algum sucesso em determinadas situações, né? Eu acho que tem muito do que a Argentina passava na época, né? Essa representação da condição política argentina através de algumas falas, através de algumas situações que lembram a ideia da privação da liberdade, a ideia da privação do livre-arbítrio e a mensagem de que alguns sempre lutarão para que isso se sustente, né? Então isso é o DNA político de Eternauta, que acabou sendo determinante para muita coisa no cenário cultural, no imaginário da população de Buenos Aires e da Argentina como um todo, né? A gente vê que essa referência de Eternauta, ela está ali ao lado de Mafalda, né? Ela está ali como uma expressão muito forte daquilo que é ser argentino, né? O que é ser uma pessoa que vive em Buenos Aires. Eu não citei muito e também acaba sendo o reflexo do que eu li, né? As figuras femininas dessas obras, elas são bastante discretas. Dessa obra, ela é muito discreta. A gente vai ter aqui a Marinita, a filha do Juan Salvo, e acho que é a Helena, que é a esposa dele. São as duas principais mulheres da trama. Mais para frente eles vão encontrar uma outra personagem feminina que tem um plot twist através disso. A obra lida muito com essa questão, né, do homem, mais adiante, do homem que perde o controle sobre aquele cenário que ele vive. E mais para frente ele perde o controle sobre suas próprias ações em detrimento de uma força maior que vem de fora e que controla tudo, inclusive o ambiente que ele vive. Eternauta requer diversas interpretações. Eu acho que eu estou me divagando um pouco aqui nesse vídeo, até inspirado pelo cenário que eu estou aqui hoje. Mas o que eu quero dizer é que sim, é um dos grandes quadrinhos lançados no Brasil recentemente. Li agora no comecinho de 2025. Que bom que a Pipoca e Nanquim trouxe essa belíssima edição pra gente. No meu vídeo de primeiras impressões eu comentei sobre os extras, os textos, mas eu quero fazer justiça aqui à tradução, né, da Letícia Ribeiro Carvalho,
que permite que a gente leia um texto que é denso, tem muito texto, deve ter dado um trabalho danado para traduzir, mas é um texto que se torna fluido, né? Um texto que se torna fluido, e isso é mérito aí de uma tradução acertadíssima, que consegue manter o espírito da obra e ao mesmo tempo entregar uma experiência de leitura confortável, gostosa e, enfim, que deixa a gente pensando. Esse foi o Poptopia de agora, de fora de casa, de início de ano, onde eu trouxe aqui o Eternauta para passear e aproveitei gravar este vídeo. Não sei como é que vai ficar a questão de áudio, não sei como é que vai ficar a questão de luz, mas o fato é que eu queria dividir com vocês que eu estou aqui na Exalc, a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, um dos ambientes mais bonitos aqui da minha querida Piracicaba, e como eu estava por aqui, aproveitei gravar esse vídeo e dividir com vocês as minhas impressões sobre esta bela obra que é o Eternauta. Forte abraço e até a próxima!